momentos anteriores, nós falamos um pouco sobre a citologia, né, uma introdução à citologia. Falamos sobre a origem da célula, os tipos de célula, eucarioto e procarioto, né, a diferença básica entre elas, onde, por exemplo, a célula procariota ela tem como característica serem células menores, serem células em que o material genético ele não tem nenhuma membrana protegendo do meio citoplasmático, né? Você tem também a ausência nela de organelas que possuem membrana, né? A organela presente nas células procariotas o ribossomo, e já nas células eucariotas você tem aí a possibilidade de um tamanho mais volumoso, você tem uma membrana envolvendo o material nucleico, que é muito positivo, que é até o nosso objeto de aula hoje, no sentido de metabolismo celular, de não mistura de substâncias no interior da célula. Nós temos, por exemplo, a presença no interior de células eucariotas de uma variedade muito grande de organelas que nós vimos nas aulas anteriores, né? Cada uma das organelas com as suas referidas funções, e algumas delas até se mensura o local na célula onde ele se encontra, né? Onde ela está aderida, por exemplo, né? Nós temos algumas organelas que ficam aderidas a estruturas. Hoje nós vamos falar do núcleo, então falaremos também do retículo endoplasmático, pois o retículo endoplasmático ele muitas das vezes está ligado ao núcleo, né? O complexo golgiense também pode estar ligado a estruturas ou não. Então, digamos de uma forma mais generalizada, fizemos um apanhado do que seriam as células e as suas estruturas internas. No entanto, uma das estruturas internas celulares que tem uma grande função, uma função muito importante em todo o processo de controle celular, é o núcleo. Então, o núcleo é o nosso tema da aula de hoje. O núcleo celular, primeiramente descrito por Franz Bauer em 1802, ele é uma estrutura presente nas células eucariontes. Nós sabemos que células procariontes são desprovidas de qualquer envoltório que proteja o seu ácido nucleico, né? E no caso das eucariontes, essa estrutura ela preservará dentro de si, ela manterá, digamos, um tanto quanto mais segura, ela protegerá o ácido desoxirribonucleico, o DNA da célula. Ele, então, por sua vez, é delimitado pelo envoltório nuclear, que pode ser chamado de carioteca ou membrana ou envelope nuclear. Este, por sua vez, ele vai se comunicar com o citoplasma através de estruturas, de orifícios na sua superfície, chamadas de poros nucleares, que nós veremos daqui a pouco. Bom, qual seria a função do núcleo? Podemos dizer que a principal função do núcleo celular é controlar a expressão genética. Então, ele pode também ajudar a mediar o processo de replicação do ácido desoxirribonucleico durante o ciclo celular. O núcleo, ele providencia um lugar muito, digamos, apropriado ao processo de transcrição da informação do DNA. A transcrição, nós veremos mais à frente, com um pouco mais de detalhe, é o processo no qual o DNA ele cria o RNA. Normalmente, esse RNA ele é uma fita obtida a partir do molde de uma parte do DNA. Um exemplo disso seria o RNA transportador, no qual pequenas fitas formadas a partir de uma das fitas do ADN carregam uma informação referente a uma proteína que será sintetizada pela célula. Essa síntese da proteína, que recebe o nome de tradução, isso vai acontecer no citoplasma, ou seja, a função do núcleo nesse caso é permitir dois ambientes distintos, onde um tenha o DNA a possibilidade de fazer o processo de transcrição tranquilamente, sem a interferência de qualquer substância citoplasmática, e, no caso, no citoplasma, a tradução aconteceria. O RNA mensageiro vem do núcleo, traz a informação vinda do DNA, essa informação é lida pelo ribossomo, o ribossomo traz aminoácidos por intermédio dos RNAs transportadores e sintetizará, então,
proteínas a partir da informação do RNA mensageiro. Isso tudo, então, acontecendo no citoplasma, processo esse chamado de tradução. Então, nós teríamos na célula eucarionte, graças à presença do núcleo, essas duas situações ocorrendo em ambientes distintos. Isso, então, vai permitir um maior nível de regulação genética, né, situação que não está disponível, que não ocorre nos procariotos. Ao que se refere da parte estrutural do núcleo celular, nós podemos inicialmente comentar que o mesmo é a maior organela celular encontrada em células animais, por exemplo. Em células de mamífero, enquanto exemplo também de célula animal, o diâmetro médio ele anda tipicamente aí por volta de 11 a 22 micrômetros e poderá ocupar em torno de 10% do volume celular total. Isso deve se ressaltar em células animais, uma vez que algumas células vegetais, em razão de possuírem grandes vacúolos, têm uma diferença nessa porcentagem de ocupação do núcleo em razão desses vacúolos tomarem uma parte muito grande da célula, e esses vacúolos, como é sabido por vocês, têm a função de armazenamento de substâncias que serão posteriormente utilizadas pela célula vegetal. Então, normalmente em células animais, eles ocupam, graças então à ausência desses grandes vacúolos, os núcleos ocuparão aí volumes que correspondem a 10% do volume total da célula. Existe um líquido viscoso dentro do núcleo. Esse líquido é denominado nucleoplasma. O nucleoplasma ele é muito parecido, em fluidez, em composição, com o citoplasma. A diferença é que nele não tem a ação de algumas substâncias produzidas pela célula ou que vêm do meio externo, que não teriam ali função nas atividades nucleares. Mas em questão de fluidez e composição da substância líquida, ele é muito parecido com o citoplasma que fica na parte externa ao núcleo, no interior da célula, mas na parte externa ao núcleo. A imagem que surge aí para vocês, ela traz aí uma representação do que seria esse núcleo com as suas referidas estruturas organizacionais, morfológicas, e nesse exemplo você tem também a adesão ao núcleo de um retículo endoplasmático. Então nós conseguimos ver aqui, o número 6, por exemplo, ele está mostrando a parte que é o núcleo, que é esse, no caso aqui, uma representação de uma esfera, que é a formação mais comum do núcleo. E, por sua vez, esse núcleo, ele terá aqui representado pelo número 1, o envoltório nuclear, ou membrana nuclear, como queiram chamar, um envelope nuclear. E ele é membranoso, depois falaremos um pouco sobre o propriamente dito. Aqui, aderido ao núcleo, está um retículo endoplasmático, aqui representado pelo número 7. Esse retículo endoplasmático é um retículo endoplasmático do tipo rugoso. Como é que sabemos disso? Em razão do número 2 aqui. O número 2 aponta por bolinhas que estão aderidas tanto na membrana do núcleo, quanto na membrana que compõe o retículo endoplasmático. Então, esses ribossomos darão a esse retículo endoplasmático a configuração de retículo endoplasmático rugoso. Aqui no número 3, vocês observam duas setas. Uma nessa superfície aqui, onde você consegue ver um orifício, um buraquinho, e outra na parte que houve um corte para se mostrar o interior do núcleo. Nessa que se tem o corte, você observa que o poro ele faz uma ligação realmente entre o meio intranuclear e o meio extranuclear. Então, é realmente um ponto de passagem de estruturas e de substâncias. Dentro do núcleo, você terá, em primeiro destaque aqui, um tom um tanto mais escuro, uma estrutura muito peculiar do núcleo que se destaca em função da sua coloração, que é o nucleolo. Já aqui nesse número 5, você vê algumas estruturas meio que um emaranhado, por assim dizer, que é a cromatina. A cromatina é a parte que se refere ao DNA, é a parte genética do interior do núcleo.
E isso tudo, tanto o nucleolo quanto a cromatina, eles estão imersos, né, por assim dizer, nessa parte mais rosa clara, que é um líquido. É um líquido muito parecido com o líquido citoplasmático, que é o nucleoplasma, onde então você tem a possibilidade das substâncias trafegarem, tanto no meio interno, ao sair, né, sendo levadas para o meio externo, do meio interno para o próprio meio interno, ou na chegada do meio externo para o meio interno.